Hoje trouxe o Rafa. Boa tarde, gente. Sempre um prazer. E hoje vindo com a camisa mais bonita que eu tenho, né? Ela é bonita mesmo. Trajado. Esse verde, eu invejo esse verde. Com direito a hino, ó. Pra cima deles, coelho. Você viu? Então hoje a gente vai falar, já trouxemos, né? Trouxemos aqui os outros dois times de BH e agora a gente vai falar do América. E mais uma vez a gente começa essa história no Parque Municipal, que antes era chamado, né? Quando BH foi inaugurado e tal, a região era chamada de Chácara do Sapo. Por que será, né, Rafa? Tinha muito sapo. Muito sapo. Era uma região meio alagada, assim, né? Não tinha muito sapo. E ali começou também a atividade, uma das principais, das primeiras atividades esportivas de BH, que não foi o futebol, né? Na época era o ciclismo, a galera. E isso aí foi também uma surpresa de saber que o Galo nasceu lá, mas a primeira atividade não foi o futebol, né? A galera ia lá para assistir corridas de ciclismo. E aí a gente começa a entrar depois de alguns anos ali com o futebol no parque, né, Rafa? Exatamente. 1904, gente, Belo Horizonte tinha 7 anos, né? Caramba. Muito novinha, quando surge o primeiro time de Belo Horizonte, que não foi nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América, foi o Sport. O Sport era multicampeão daquela época, e o que eu acho mais interessante do Sport é que você pensa, é o primeiro time contra quem que ele jogava, né? Não tinha Era o reserva Era ele contra o contra ele titular. mesmo. Exatamente, né? Era casados versus solteiros, com camisa versus sem camisa, era isso, né? O Sport competindo ali no Parque Municipal, mais ou menos onde está o Francisco Nunes, né? O Teatro Francisco Nunes ali, bem do ladinho da Avenida Afonso Pena. E o Sport surge com aquela coisa avassaladora. Era um estudante do Rio chamado Vitor, que trouxe o futebol para cá, tinha morado na Europa, traz o futebol para cá, começa a competição. Já naquela época vai ter o primeiro campeonato, que não acabou. Eles tiveram uma ideia de fazer o campeonato da cidade, né? Em novembro, gente. Em novembro chove em Belo Horizonte, né? Novembro, dezembro. E de repente o campeonato foi interrompido por causa de chuva, não teve um vencedor. O Vitor voltou para o Rio de Janeiro para ficar com a família dele. Lá ele pegou uma gripe e morreu. E nunca mais voltou para BH. Espanhola. E a história do futebol em BH podia ter acabado aí. Né? O futebol caiu assim, num certo esquecimento, o pessoal não jogava mais. Só depois que vai surgir de novo, né? 4 anos depois. Isso. E aí, nesse período, né, de esquecimento, o futebol em BH ele ficou meio frio ali. E aí, um outro esporte que ganhou força nesse meio termo aí, a gente tinha as corridas de bicicleta. Nesse meio termo, o que ganhou força foram as corridas de cavalo no hipódromo de Belo Horizonte. Só um adendo. Exatamente. Corrida de bicicleta, né, gente? Corrida de bicicleta em Belo Horizonte. Não, é interessante Muito você pensar diferente. que a galera já andava de bicicleta em Belo Horizonte. Naquela época. Mas eu Naquela acho, época, né? Mas eu acho que é justamente por não ter a força do futebol, que o futebol tem hoje, né? É. E aí, se tivesse já um futebol, eu acho pouco provável que bicicleta fizesse esse sucesso. E assim como o futebol, o hipódromo, né, só ganhou essa força pela decadência um pouco do futebol também, né, nesse período. Exatamente, né? A população precisava de um lazer. Nós estamos falando de 120 anos atrás, não tinha muita coisa para fazer numa cidade que estava nascendo, que era muito terreno vazio, né? E aí, em 1908, vai surgir o futebol de novo, primeiro com o Atlético, que foi fundado no Coreto, como, né, já foi falado aqui, e depois com vários outros times, 7 de Setembro, Guarani, com um time da comunidade italiana que não era o Palestra, né, o Cruzeiro, que era um outro time. E aí vai surgir, em 1912, no dia 30 de abril, grande dia para a história de Belo Horizonte, o América, né? O América surge ali na Rua dos Timbiras, esquina com Bahia, ali entre João Pinheiro e Bahia. E eram crianças, gente. Quando a gente vê foto dos fundadores do América, se a gente vê foto dos fundadores do Atlético, são pessoas jovens, mas mais, né, adultos, assim, estudantes já. Os do América eram crianças, 11, Criança 12, mesmo, né? 13 anos. Era né? menino. Era menino. Tinha uma regra no primeiro estatuto que não joga ninguém com mais de 14 anos. Ó. E detalhe que quem criou a regra foi criança, né? Foi criança, A porque regra. não queria os outros participantes. Então Que era um time de ótimo. meninos mesmo. E aí ele foi fundado ali na Rua dos Timbiras, que era na casa de um deles. E porque eles estudavam no colégio Arnaldo, que na época era ali, na Rua dos Timbiras, entre João Pinheiro e Bahia. E eles jogavam lá, colocaram 5 nomes num chapéu para escolher o nome do América. Eu achei essa história da escolha do nome, eu achei sensacional. Maravilhosa. Porque tiveram nomes a serem escolhidos, foram 5 nomes, que eram Riachuelo, Arlequim, Timbiras, Guarani e América. E aí a irmã de um dos meninos lá passou e falou, você vai tirar aqui o papel e vai escolher o nome do time. E aí saiu América.
E para poder comprar a primeira bola do time, eram crianças, não trabalhavam, não tinha dinheiro, recurso mesmo. Fizeram lá uma vaquinha com a mesada e aí comprou a primeira bola do time. Eu acho isso engraçado, porque muita gente pensa, é uma homenagem, talvez, ao América do Rio. E é lógico, a América do Rio já existia, provavelmente tinha gente ali que gostava, mas na realidade foi sorte, o destino que quis que fosse América. Poderia ter sido Timbiras, né, por causa da rua, né? Exatamente. Não ia colocar medo em ninguém, né? Pois é. Eu acho que foi bem escolhido, né? A América é muito tradicional o nome, né? Vários clubes no futebol brasileiro têm o nome de América, mas hoje, se a gente for parar para pensar, o América Mineiro talvez seja o mais tradicional de todos. Né? Até mais do que o América do Rio. Com certeza. Tanto é que começou o movimento por parte da própria torcida de parar de chamar de América Mineiro, né? Porque, né, é o único América, assim, né? Com relevância nas divisões do Brasil atualmente jogando, embora, né? Acho que é o nome mais comum entre time de futebol do Brasil, se não me engano. Exatamente. Sim, o América, ele, por mais que hoje em dia a gente olhe para o América como talvez dos três o menor, ele, ainda assim ele tem uma tradição e uma força que a gente ainda vai falar um pouquinho disso quando a gente começar a falar sobre torcida e tal. Mas tem um outro ponto que eu acho muito curioso na história do América, que é onde ele foi fundado e o que existia ali, né, Rafa? Pois é, se a gente pega tipo o mapa de Curral del Rei antes de BH, né, o que a gente tinha ali? Ali onde está a Boa Viagem, a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, né, bem ali Alagoas, Sergipe, né, e aí anda um pouquinho, atravessa o que hoje é João Pinheiro, a gente vai chegar na Baía com Timbiras, exatamente onde era o Largo de Nossa Senhora do Rosário, onde havia uma outra igreja e um cemitério. Ou seja, a América foi fundada entre dois cemitérios desativados, né, o cemitério da Boa Viagem e o cemitério do Rosário. Inclusive, o primeiro campo de futebol da América foi exatamente onde era antes a igreja do Rosário. Eu brinco que isso explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Tem aquela história, tem uma cabeça enterrada aqui, você já deve ter ouvido isso algum momento. Exatamente. Tem coisas que só acontecem com a América, né? Então, e isso todo torcedor da América sabe muito bem. Pois é. No começo, no América... O América só jogava com criança, mas aí o time começa também a ganhar força, as crianças começam a ter uma certa visibilidade, e aí ele teve uma certa fusão também, né? Exatamente. Primeiro foi uma fusão com um time chamado Minas Gerais. Tinha muito time em BH nessa época, tá? A gente aqui esqueceu, o tempo passou, né? Na região metropolitana Na região também, metropolitana. Né? A própria Nova Lima, Vila Nova é super antigo também. Siderúrgica de Sabará. Exatamente. Então o futebol era muito concentrado e muito rico, né? É uma coisa que hoje em dia a gente escuta que ainda existe em Buenos Aires, assim, essa quantidade gigantesca de times, né? 200 times. Era assim aqui, né? E o América, ele tem uma fusão com um time chamado Minas Gerais. Daí ele vai ganhar um campo que era exatamente na Avenida Paraopeba, que é Augusto Lima, né? Então a América começa a jogar ali nesse campo, faz seu estádio ali, né? E esse estádio, gente, o primeiro estádio feito para futebol em Belo Horizonte é onde hoje está o Mercado Central, né? Então, às vezes a gente se esquece disso, tem uma plaquinha bem discreta ali, bem na entrada, né, Eric? Mas o Mercado Central já foi um estádio de futebol. Foi no Mercado que tinha aquela questão da iluminação mesmo? Era no Mercado? Não sei se você já ouviu essa história de que era o mais iluminado, a gente comentou isso aqui, só que não sei se eu tô confundindo que foi no Mercado Central que começou a ter as torres de iluminação, né? Eu acho que não. Assim, foi o primeiro estádio. Então é provável que não tinha capacidade para 3, 4 mil pessoas. Mas isso aí, quantos anos depois que os meninos fundaram a América? O América vai ser fundado em 1912 e o estádio já em 1920. Então, com 8 anos de time. Foi rápido. Então... E aí ele passa a ser usado como o principal estádio da cidade. Atlético, e depois quando o Palestra, né, depois Cruzeiro é fundado, ele passa a jogar lá também, porque era o estádio mais relevante, né? Nessa época o pessoal jogava onde hoje é o Minas Centro. Exatamente. E também onde era o hipódromo, né? Pelo registro. Imagino que era um terrão só. Mas. Aonde era o hipódromo? O hipódromo é o Serra Verde? Não, o hipódromo era lá no Prado, onde hoje é aquele batalhão. Que inclusive tinha um campo, ou acho que ainda tem um campo de futebol lá no meio do batalhão. Também, ali foi o primeiro voo de avião de Belo Horizonte, foi ali, no hipódromo. E patrocinado por um time de futebol, né? Olha só. Tá. Que era o IALI, né? O IE, depende de como que se pronuncia, que é o primeiro time da comunidade italiana, né? Patrocinado por um time de futebol. Eles falaram na semana passada, os atletas migraram para o Palestra depois. Exatamente. Né? Então, assim, é um lugar muito ligado à história do futebol em Belo Horizonte. Foi usado como campo de futebol e deixa de ser usado quando a gente realmente vai ter um campo de futebol, que é o Estádio do América, onde está o Mercado Central, que foi feito para isso, né? Porque lá era um improviso, muito mais central, né? O mercado, na verdade, o Mercado Central de Belo Horizonte nessa época era lá na rodoviária, né, gente? Então, onde hoje, são coisas, a história ela vai e roda pela cidade inteira de uma coisa que
funcionava com um objetivo, deixa de ser isso, passa para outro lugar. Volta. Estádio que era mercado, rodoviária que era mercado, mercado que vira rodoviária, enfim. Vira meio que uma confusão. E é muito de engraçado mudanças. pensar que ali no centro de Belo Horizonte, a gente teve 3 estádios, né? Barro Preto, Lourdes, Mercado Central. Então, assim... E uma distância muito curta. Era tudo muito uma perto. distância Pensar muito que a curta. gente tem aí 500, 600 metros talvez, e os 3 times jogando em 3 estádios Sim. diferentes. É incrível, né? Lógico que é uma outra época, mas é incrível mas pensar. também tinha Muito menos gente. Muito menos gente. Mas ainda assim, trânsito, sim, né? mas ainda assim, você pensar que é menos gente, mas são 3 estádios, tipo 3 estádios para a população naquela Colados época. praticamente, na Colados, região né? centro-sul. É bastante. E eu acho que é ainda mais curioso a gente pensar que... Mas não devia também ter 3 jogos ao mesmo tempo, né? A questão é essa, Pela né? quantidade de times. né? Ainda não Não existia, devia ter, né? tipo assim, no sábado vai ter o jogo dos 3 times nos 3 estados ao mesmo tempo agora. A Ainda BH não tinha existe 100 uma mil liga. habitantes, então não essa dá. era outra coisa. Não E tinha ainda não problema existia de uma torcida liga também. organizada. Não tinha né? problema Não de tinha torcida problema de organizada, com torcida. certeza. Sim. Tipo, seu pai era americano, seu filho era atleticano e Sim. todo Você não mundo tinha ia um ver, campeonato todo mundo brasileiro ia, junto. todo mundo ia junto no jogo do América, no jogo do Atlético e, né, e depois do Cruzeiro, né? Assim. Sim, é legal a gente pensar, mas é legal a gente pensar que o mercado central, que hoje muita gente vai para fazer compra, para comer, para passear, tomar uma cerveja e tal, ali era um campo de futebol. sagrado de um time, né? Era um local importante, assim, Viu pra boa América. parte do Deca Campeonato do América, Ali? muitos gols ali. Então, assim, quando tá tomando uma cervejinha num daqueles bares que fica ali em Santa Catarina, numa trave Curitiba, ali. vai ver, tinha uma trave ali. Né? Exatamente onde é complicado dizer, Quanto mas tempo tinha, durou né? lá? Ali foi menos de uma década, né? Começa em 20, vai terminar em 27, 28, porque a prefeitura Pouco pede também. o terreno para fazer o mercado O central. América é o Né? único time de Belo Horizonte que teve 2 estádios, então. Na verdade, O foram América teve 3, 3, né? né? 3 estádios, Teve né? 3 estádios, porque começa com esse estádio do Sim. América, no Mercado Central, aí vai sair de lá para ir para Alameda, que é no Santa Efigênia, do lado do viaduto Francisco Salles. Hoje em dia tem hoje é o supermercado ali. Extra, depois virou o Exatamente. açaí Isso, atacadista, exatamente. né? É Essa isso virou mesmo. açaí. Depois Independência. pra Depois Copa Independência. De 50, né? Exatamente. Aí o América, quando vai para Alameda, aí foi outra coisa. O Alameda tinha Era maior, capacidade para 15 mil pessoas. De novo, Sim. foi uma revolução né, no esporte em BH. E foi uma tentativa de ocupar aquela parte da cidade, né? Porque ali ainda era meio vazio, assim, não tinha muita coisa. Então criou toda uma praça de esportes ali. Ficou durante muito tempo. E o Alameda, por muito pouco, não foi o estádio da Copa. Aí resolveram fazer a Independência. A Copa de 50, A Copa né? de 50. Né? Fizeram a Independência. Eu acho, desculpa, mas é porque eu nem sabia, gente. Eu não sou tão por fora do futebol que para poder produzir isso aqui que eu fui ver que realmente teve a Copa no Brasil antes, porque eu nem lembrava, é claro que eu não ia lembrar. Mas, Não. é claro que eu não ia lembrar. Nem a Mas gente pra mim a lembra. primeira Copa do Brasil foi aquela de 2014, né? Que Não, foi a segunda. 50. Inclusive, o jogo do Maracanaço, Independência, uma das maiores zebras da história da Copa do Estados Mundo, né? Unidos, Estados Unidos Estados 1-0 pra cima da Da Inglaterra. Inglaterra. As imagens disso que a gente às vezes acha no gol é impressionante, assim, a lotação daquele estádio, Sim. né? E um time amador, no caso dos Estados Unidos, ganhando da Inglaterra. Eu acho que Belo Horizonte tem um compromisso com a zebra, né? Porque depois a gente viu os 7-1 aqui também. Então, em Copa do Mundo, a gente tem um compromisso. Tem um compromisso com a zebra. E Faz aquela parte da Copa do Mundo história. que, antes de 2014, foi a mais dolorosa para o brasileiro. Depois teve Maracanazo na final, né? Brasil e Uruguai, o Barbosa falhando. Exatamente. Eu não sei se é uma boa ideia a Copa no Brasil, assim, pensando por esse Copa lado. no Brasil só deu, Esquece, só deu gente, transtorno. Só deu 7-1, né? Só deu vexame. Só deu vexame, acho melhor não. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Já me puxaram a orelha. E tá certo em puxar. Eu comentei, né? Qual estádio que, se foi no onde hoje, né, é o Mercado Central, no estádio do América, que foi o mais moderno, tinha aquela questão de iluminação moderna. O Alisson, que participou, né, no programa que a gente falou sobre o Galo, Sim. já me lembrou que, na verdade, o estádio, né, que tinha essa iluminação moderna e tal, era onde foi o primeiro estádio do Galo, né? Ah, que é onde hoje é o tá. Diamond Mall. Entendi. Então, lá naquela época, pro momento, né, para aquele primeiro momento, aquele estádio, por ter todo aquele sistema de iluminação novo, robusto e tal, era um dos mais tecnológicos em relação à iluminação no país. Muito obrigado, Alisson, por relembrar. Ah, mas o Alisson falou isso mesmo. Falou, sim, Falou sim. isso mesmo lá na semana passada. Quando a gente falou do Galo, isso aí. eu só não estava lembrando onde era o É estádio. verdade. Um beijo, Alisson, pra você, querido. Valeu, Alisson. Mas voltando agora para a década de 50, né, Rafa?
E aí vai vir o Independência primeiro, que muda completamente a cara do futebol mineiro, e depois o Mineirão, né? Que aí muda mais ainda. E aí é interessante a gente pensar que Belo Horizonte sai dos seus 100 mil habitantes lá nos anos 30 para passar o primeiro milhão nos anos 70, nos anos 80. E, né, o Mineirão está ligado a tudo isso também. O América passa por uma grande dificuldade a partir dos anos 60 e está muito ligada também ao símbolo que foi a venda da Alameda, né? A Alameda, que era um parque esportivo ali onde está o supermercado ali na Francisco Salles, foi vendido para esse supermercado, né, para o Grupo Pão de Açúcar, e desde que o América perdeu aquilo, foi como se perdesse ainda mais as raízes, né? O América era um time muito ligado ao bairro Santa Efigênia já há algumas décadas também, e perdeu um pouco das raízes, passa por bastante dificuldade, e o América vai recuperar isso, né, vai recuperar seu estádio quando ele assume o controle do Independência, que estava com o outro time, que era o 7 de Setembro, que foi, né, incorporado, houve uma fusão com o América, né, e o América passa a ser de novo proprietário de um estádio, primeiro aquele Independência antes da reforma e depois essa arena que a gente ganhou aí para a Copa, né, mas que é no mesmo lugar. Agora uma dúvida, Rafa, não sei se você vai saber responder historicamente assim. A gente comentou quando a gente falou do Galo, por exemplo, que parecia que toda vez que o Galo tinha uma decadência, ele inaugurava um estádio e aí voltava. Né? Ele vinha com uma reforma de estádio, alguma novidade. Essa mudança do Independência, do América para o Independência ajudou em alguma coisa nisso? Ajudou. Eu acho que o América, apesar de que esse ano não está um ano bom, porque a gente de novo foi parar na Série B, mas o América vem numa crescente há alguns anos, né? E está tudo muito ligado a recuperar. Tem um estádio moderno, tem um centro de treinamento muito bom, né? Então a última década para o América foi, no geral, apesar de, né, altos e baixos, muito boa. Se a gente considerar a primeira década do século XX, a América quase acabou. A América quase acabou, assim, foi uma história muito grande de resistência. Pô, né? Rafa, inclusive tem a questão da identificação do Horto, né, do bairro do Horto com o América. A Avenida Silviano Brandão tem o nome Silviano Brandão, acho que muito em função também ao primeiro presidente do América, Exatamente. que é o Afonso Silviano Brandão, né? Exatamente, é Afonso Silviano Brandão, um dos fundadores e o primeiro presidente do América, né? Uma família de grandes americanos, né? Lá no início do século XX. Então, é muito ligada à história do bairro, né? O América. Então, foi importantíssimo o América recuperar a Independência e a Independência ser recuperado. Eu acho que a história do América com a Independência está só começando ainda. Até porque um estádio, esse novo Independência, é um estádio, né, recente até. Sim, sim. E você comentar, eu acho legal um ponto sobre a torcida do América, é que, independente de momento, né, a torcida está sempre ali constante. Tudo bem que às vezes a torcida do Galo tem momentos de muito do Galo, do Cruzeiro, é claro. Tem momentos de muitos altos e baixos e às vezes briga, confusão, enfim. A do América está sempre num todo americano convive desde criança com a piada da Kombi, né? Tem o americano vai para o estádio na Kombi e tal. Que cabe o time todo na Kombi, assim, cabe a torcida na Kombi. A grande questão é que assim, a torcida da América é pequena mesmo, né? Ela é pequena. São, segundo diversas pesquisas feitas ao longo de décadas, são 50 mil torcedores que a América tem. É mesmo? 50 mil é muito pouco, se você pensar. A gente pensar, o Cruzeiro tem milhões, o Atlético tem milhões, a América tem 50 mil torcedores. E ainda assim, com 50 mil torcedores, todo jogo tem 2, 3 mil lá. Né? Então, a fidelidade do torcedor da América é muito grande, né? Se for pensar nessa proporção. Né? O torcedor da América encara ir ao estádio como uma coisa quase que religiosa, assim, quase que trabalhista. Você tem que bater o cartão lá, né, na catraca, senão o meu patrão, o América, vai ficar chateado comigo. Né? Inclusive, se quiserem marcar alguma coisa com o Rafa quando tem jogo do América, não tem como. Não vou. Mas quase nenhum americano. É impossível. O Chico também. Você e o Chico, também. mesma coisa. Sim, a gente vai. Porque, na verdade, é isso aí mesmo, né? Você tem, a torcida, ela é pequena, mas ela também é unida. Porque atuante, presente. Se ela não for presente... Ela é extremamente presente, não há sentido, né? Também do então, é uma coisa, né? Assim, toda vez que eu vou ao campo, eu vejo, são as mesmas pessoas, tá sempre lá, e a gente que desmarca coisas, que não vai em aniversário, não vai em festa de amigo, porque não, agora tem América e Patinga, não vou perder esse jogaço, entendeu? Tem que ver, não adianta. Nunca, né? Esse é o compromisso agora de sábado à tarde, de uma sexta-feira de noite. E tem aquela questão também, a gente sabe que tecnicamente, em termos de investimento, o América não consegue, claro, né, nos últimos anos, conseguiu um protagonismo aqui em Minas Gerais, disputou de forma consecutiva a Série A do Campeonato Brasileiro, chegou em semifinal de Copa do Brasil, né, disputou Libertadores também, mas a gente sabe que esportivamente o América não consegue ser competitivo a nível Cruzeiro e Atlético e também a nível nacional e internacional. Mas mesmo assim, é um time que sempre teve a alcunha de revelar grandes
craques, né? A gente pega Tostão, Gilberto Silva, quem mais? Wagner, Fred, Jair Bala. E o América abraçou essa alcunha de ser um clube revelador e isso é muito legal, né? Com certeza, né? E formou grandes atletas, continua formando. Teve o Arthur ano passado, que foi para a seleção, o Danilo, né? O Moisés voltando agora. Então, assim, sempre, né, trazendo muitos atletas. Eu acho que o América, a grande questão é assim, o América é um time com uma história muito grande, que está totalmente ligada à história de Belo Horizonte também, mas é um time com um futuro muito promissor. Sim. Apesar do momento não ser tão bom agora, o futuro é promissor, porque é um time sem dívida, é um time com patrimônio, é um time com estádio, né? E aí com essa mudança toda que o futebol brasileiro está passando, com o SAF, com isso tudo que está acontecendo, eu acho que o futuro do América promete muito. Muita coisa vai acontecer ainda, eu tenho certeza absoluta que os melhores dias do América ainda estão chegando. Estou aguardando, já eles estão aí. Tem uma história, gente, que eu acho... E é um time resiliente, né? Porque você está falando de um time que quase acabou. E você pensar hoje, né, esse protagonismo dele, com altos e baixos, mas tem um protagonismo, né? E você pensar que ele está aí, e que está e tem de fato um horizonte bacana para olhar, né, para correr atrás. Eu acho muito, muito bacana. Assim, muitos times que passaram pelo que o América passou na primeira década do século agora, 2007, 2008, não sobreviveram, estão em situação de extrema dificuldade. E às vezes são times que têm uma grande torcida, né? Estão em capitais do Nordeste, por exemplo. O América, com uma torcida pequena, numa cidade que está totalmente dividida entre outros dois times, conseguiu não só sobreviver, mas está numa Libertadores. Está numa semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, é uma resistência muito grande. Se a gente for pegar o recorte do América nos últimos 16, 17 anos, porque o América teve o rebaixamento no Campeonato Mineiro. O América caiu no estadual, né, para o módulo 2. Depois conseguiu se reerguer. Aí teve aquela campanha com o Alexandre Matos à frente, né, da diretoria de futebol, campeão da Série C, depois subiu para B, da B para A. Então o América sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Resiliente. Né? Resiliente. Tem uma história que eu acho muito legal, gente, que eu vou pedir o Rafa para relembrar aqui com a gente, que a gente gravou no ano passado um vídeo no aniversário do Mineirão, né? E a história que você contou do América, porque a gente pediu pro Ai Amigos, né, que esteve aqui contando do Atlético e do Cruzeiro, cada representante do time contar um momento histórico no Mineirão, né? E aí você contou um momento, não sei se você vai lembrar de quando a gente gravou isso, mas tinha um momento histórico assim do América no Mineirão, que eu acho que vale a pena você lembrar só pra gente. Eu não sei exatamente o que eu contei. Você contou sobre um momento de silêncio de um gol que eu não lembro. Bom, então foi. Então foi. Já lembrou? 2016, aquela final do Campeonato Mineiro, eu estava lá, que o América ganhou, foi o último título, né, do América. Ele tinha ganhado o primeiro jogo na Independência, a gente foi precisando de um empate. E aí o Atlético fez um gol. E estava a torcida do Atlético, a maioria, né, absoluta ali, não sei se tinha 2.000 americanos aquele dia, e de repente o América fez um gol. E aí aquele silêncio absoluto, que é uma das coisas mais maravilhosas do futebol, sabe? Tipo, aquele silêncio, aquela multidão que não consegue falar absolutamente nada, e você tem aquele punhado de americanos cantando de um jeito que o resto está atônito, não consegue nem vaiar. Porque quando a torcida está atônita, ela vaia, né? Para calar o outro. E não consegue nem vaiar. Aquilo foi maravilhoso, sabe? Tipo, eu acho que essa é uma grande coisa do América, né? É um time responsável por ser resiliente e por várias e várias vezes calar multidões. Sim. Em diversas vezes, como torcedor do América, eu tive em estádios que era tipo 99% o outro lado. E o América resiliente, virando o jogo, ganhando e o estádio indo embora todo caladinho. Isso eu vi várias vezes, é maravilhoso. Aquele campeonato mineiro ali, o América ele eliminou o Cruzeiro na semifinal e ganhou do Atlético na final, né? Exatamente. Foi o último título estadual do América, então... O América acordou nesse dia e falou, hoje eu vou calar várias bocas. E calou, né? Os dois maiores. E o que eu acho mais engraçado com o time do América é que era ruim, assim, se você olha no papel, era um time que não dava muita coisa. Danilo Barcelos, né, que fez o gol. Exatamente. No final. Tanto é que o América caiu para a Série B esse ano depois, né, com uma campanha ruim. Ano passado o América tinha um time muito bom e não conseguiu fazer uma campanha, né, boa. Então o futebol tem essas coisas. Sim. Eu vou fazer, para encerrar aqui agora, gente, como eu comentei, tanto no Atlético como agora no América, eu não estou muito por dentro do mundo do futebol, mas eu estou muito por dentro dessa parte histórica da cidade, né? Igual a gente comentou aqui.
E eu acho que é muito legal quando a gente consegue perceber as coisas que aconteceram em BH. A gente costuma trazer coisas do passado, mas quando a gente consegue conectar coisas que a gente vê, igual você saber de um time de futebol, saber que existe América, Cruzeiro e Atlético, todo mundo sabe que existe em BH. Agora, você passar, por exemplo, no Mercado Central e pensar, esse aqui é um mercado hoje, mas já foi um estádio e já teve um time importante que jogou aqui, né? Isso é muito legal. E uma das coisas legais que a gente consegue perceber e viver isso é quando a gente faz o passeio que o Rafa faz, né? Sim. E fica aí, inclusive, o convite pro pessoal. Que o Rafa, você pode até apresentar o seu passeio, Rafa, que eu acho que é mais legal do que vai saber falar melhor que eu. O passeio que fala de futebol chama Nostálgicos Futebol Clube. Quem quiser fazer pode procurar lá nas redes sociais Caminhadas BH, que a gente fala. Mas é um passeio pela história do futebol mineiro focado no centro. Então, assim, não tem Mineirão, não tem Independência. Tem esses estádios, esses campos esquecidos, né, do futebol mineiro. E a gente contando os pontos de fundação de América, Atlético e Cruzeiro. E é um passeio muito legal, porque ele tem cerveja, tem comida. Né? Inclusive para quem não gosta, tá, gente? Inclusive para quem não entende ou não gosta de futebol, é uma caminhada muito gostosa, assim, pela cidade, sabe? Você sair para caminhar, ouvindo, entendendo a história daquele lugar que você está passando por ali, independente de entender ou não de futebol, eu não entendo nada e para mim foi um dos passeios mais legais que eu fiz em Belo Horizonte. Faz assim. parte da nossa história, né? Sim, da história sim. da cidade, né? Exatamente. Tá tudo muito entrelaçado, e às vezes né? faltam placas, assim, sabe? Por exemplo, o Mercado Central tem uma placa dizendo que foi um estádio. Que bom. Lá no Coreto, onde o Atlético foi fundado, tem uma placa. Que bom, Sim. mas para por aí. Né? Os outros times não tem no ponto de fundação do Cruzeiro, não tem, nunca vi nada dizendo foi aqui, ou no ponto de fundação da América, não tem. Deveria ter, né? Porque é a memória da cidade. É a memória da cidade. Tem que ter alguma coisa ali. Sim, a cidade, o Atlético, por exemplo, né, que foi um dos primeiros, começou tão cedo, com a cidade tão nova e muitas vezes muita gente talvez nem lembre dessa história, né? Que a história do Galo faz parte da história do Parque Municipal, do que o Parque Municipal faz parte da história do América, do Galo, enfim. E são lugares que a gente está sempre transitando por eles ali e muitas vezes não faz a menor ideia do que já se passou, né? Tá e aquela questão também, né? A gente fala tanto de Buenos Aires, de ser a capital do futebol aqui na América Latina por ter mais de 50 clubes. Não aceito, gente, não. Mas Lúcio, é muito clube de futebol. É um estádio a cada esquina, né, que eles falam. Mas Belo Horizonte também já teve vários estádios espalhados, principalmente na região central, né? Então é um resgate. A história da cidade. E eu abri falando sobre, né, especial de times mineiros, não, mas de times belo-horizontinos, né? Porque times mineiros são vários aí. Sim. Fica parecendo que só existe o América, o Atlético e o Cruzeiro em Minas Gerais e sabemos que não. Então, times belo-horizontinos. Depois a gente ainda pode fazer outro especial com times, talvez com mais times mineiros, né? Eu gostei. Da região metropolitana, né? Que também tem outras histórias bem interessantes, né? Da região metropolitana. Sim. Eu não entendo muito, o Rafa deve saber de mais com times. certeza. Eu acho que o futebol está sempre ligado a histórias interessantes, né? Porque está ligado à história das cidades, do lugar em que ele está inserido, né? Das comunidades. As pessoas, vale a pena. Aliás, assim, eu acho que futebol, né? O povo sempre fala isso, futebol é mais do que futebol, né? É exatamente por causa das histórias, que eu acho que é bacana, né? Que vale a pena, né? Você ser torcedor. Porque pro resto